você que vai ficar, abra a Bíblia em Marcos capítulo 10. A gente vai ler do 13 ao 16, mas eu quero destacar o versículo 15, mas não vamos ler o contexto. Marcos capítulo 10, de 13 a 16. Esperar o meu careca, tecladista, calvo mais alegre. Marcos 10, de 13 a 16. Todo mundo abriu? Amém mesmo? Quem não abriu, fala misericórdia. Está demorado, né, irmão? Mas eu vou ter 15 segundos de misericórdia. Marcos 10, de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão. Mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado. As crianças tentando vir até Jesus e os discípulos afastando as crianças de Jesus. E Jesus ficou indignado. Jesus ficou indignado. Ele lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Então, um princípio que nós cremos como igreja é que as crianças é do Senhor. Independente se os pais são cristãos ou não, nós entendemos que as crianças, elas pertencem ao Senhor. O reino de Deus é para as crianças. Versículo 15 é o que eu quero destacar. Com toda certeza vos asseguro. Eu gosto desses versículos quando Jesus, ele usa não sei se eu posso dizer que isso aqui é uma redundância, mas pelo menos uma afirmação, usando palavras, que quer dizer a mesma coisa. Com toda certeza vos asseguro. Se ele já tem certeza, não precisava assegurar. Então isso significa que é muito importante isso. Então ele diz: com toda certeza eu vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Repete comigo: com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Eu queria que com muito amor você virasse para o irmão e falasse isso para ele. Eu sei que Jesus está falando, mas você vai tentar incutir isso no coração dessa pessoa que está do teu lado. Fala assim para ele, com toda certeza. Faz assim, ó, faz assim para ficar mais bonito, ó. Esse dedinho, sabe o que esse dedinho quer dizer? Esse dedinho, quando faz assim, o filho Josué, não vou falar do Caleb, porque senão ele vai ficar bravo. Vou falar Josué que foi para a escolinha. Josué, aí a coisa começa a complicar. É verdade, não é? Quem é pai aqui sabe. Oh! Então faz assim para o teu irmão, fala assim: com toda certeza vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Aleluia. E o versículo 16 ele diz: em seguida abraçou as crianças, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos tanto, Espírito Santo, dessa revelação, ilumina essa revelação aqui para nós. O Senhor já revelou essa palavra aos teus filhos que escreveram, mas agora nós precisamos, Espírito Santo, da iluminação desta revelação, para entrar no nosso coração e mudar a nossa conduta como cristão. Nós precisamos entender o que isso significa, Senhor. Isso mexe muito comigo, Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento apenas, que o Senhor cresça e eu diminua, que nada fuja do teu controle. Nós vamos participar da tua mesa ainda hoje, mas nos ensina, Senhor, a ter atitudes, um coração puro, sensível, sem contaminação, para podermos acessarmos o teu reino.
É isso que nós precisamos, desse entendimento nessa manhã. Nos abençoe, Deus. Revela-te a nós. Não seja apenas mais um estudo, mais uma pregação ou um ensino, mas seja a tua palavra viva, gerando mudança no nosso interior. É isso que eu te peço para fazer isso com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O título dessa mensagem é Acessando o Reino de Deus como Criança. O nosso irmão Zé Luiz com outros irmãos estão indo lá na clínica, né? Daquela clínica Renascer agora, né? O Samuel e outros irmãos estão indo com ele lá. E ele tem, né? Ele adquiriu uma Bíblia onde tem os passos, né? Não sei se é 10 ou 12 passos, né? 12 passos, né? Para reabilitação daqueles que são viciados em droga, enfim, bebida. E é uma Bíblia que traz alguns estudos e ele, né? Ele está elaborando os estudos dessa Bíblia e ele manda para mim avaliar esse estudo para que ele possa ministrar lá. E um desses estudos eu comecei a ler, né? E era exatamente sobre esse versículo, sobre esse texto. Aquilo foi profundamente, eu peguei, comecei a escrever tudo aquilo que Deus estava falando comigo. Alguns textos começou a vir à memória e eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. Quero compartilhar aquilo que, né, eu recebi do Senhor, assim, de forma muito, muito poderosa. Eu sei que as mensagens, né, elas surgem de experiência nossa com o Senhor, às vezes de estudo, mas essa foi realmente algo, né, que mexeu comigo e eu quero compartilhar com você. Abre seu coração, em nome de Jesus, amém? Então o título é Acessando o Reino de Deus como Criança. Porque algumas versões não têm essa palavra como na minha tem. Por isso eu quis pôr esse texto. Diz assim: jamais terá acesso a Ele, ao reino de Deus. Então por isso que eu pus acessando o reino de Deus como criança. Agora, o que Jesus quis dizer com este versículo? Qual foi a profundidade que Jesus quis nos ensinar? Que nós não vamos entrar, nós não vamos herdar, nós não vamos ter acesso ao reino de Deus, aos céus, viver eternamente com Ele, se não for como criança. Quais são os requisitos ou o que o Senhor estava querendo nos mostrar? Quais são as atitudes de criança que nós devemos ter para poder entrar no reino dos céus, para poder acessar esse reino? Irmãos, isso é muito importante você entender nessa manhã. Não é fazer birra, não é fazer arte como criança, não é fazer xixi, cocô na calça ou na cama, não é fazer birra para ganhar um presente, não é. Mas existem algumas coisas importantes que uma criança tem, e o que o Senhor começou a me mostrar, e quem tem filho sabe disso, mas quem não tem filho, já foi criança. Talvez você não tenha uma memória, mas eu sei que o Espírito Santo pode trazer isso tudo à tua memória para você aprender. Então, o que Jesus quis dizer neste versículo? Quem não receber o reino de Deus como criança, jamais terá acesso a Ele. Primeiro, eu quero que você entenda que isso aqui é muito importante, esse versículo. Jesus disse com toda certeza. Jesus não precisa dizer isso. Ele é verdadeiro em tudo que Ele fala. Ele sempre foi verdadeiro. Tudo que Ele falou se cumpre. Mas quando Ele diz, olha, chamando a atenção dos discípulos, chamando a nossa atenção, diz com toda certeza, presta atenção. Com toda certeza, ainda eu vos asseguro, eu estou dizendo para vocês, presta atenção nesse versículo. Quem não se tornar como criança, quem não tiver atitudes como criança, quem não receber o reino de Deus como criança, não vai ter acesso a Ele. Então eu preciso entender que para ter acesso ao reino de Deus, eu preciso agir conforme alguns requisitos da criança. E eu quero que você olhe para dentro, ter atitudes com o coração puro, que não se corrompeu com a maldade deste mundo. E quando a gente olha para a criança, ele é um ser indefeso. E aqui eu quero dizer criança, talvez até 9, 10 anos, 11, né? Mas eu sei que as crianças hoje estão tão espertas e tão, né? Não quero falar maldosas, mas o mundo prejudica tanto as nossas crianças, na convivência com outras crianças, na escola, enfim, em amizades. Mas eu creio que Jesus está querendo mostrar o coração das crianças, da pureza, da sensibilidade. Eles não são contaminados ainda com esse mundo perverso, com os erros, com raiva, com ressentimentos, com interesses. As crianças não têm isso. Não contaminado
com segundas intenções. As crianças dificilmente têm segundas intenções, salvo raras exceções. E eu quero compartilhar, eu quero passar algumas atitudes que eu entendo. Eu sei que pode ter várias, e você mesmo, Deus pode falar com você em outra que eu não tenho, nem vou falar aqui. Amém, glória a Deus. Mas eu quero falar de algumas que o Senhor compartilhou no meu coração. Atitudes interiores de uma criança que eu e você nós devemos ter. A primeira é ir com o pai, onde ele determinar ir. Uma criança, ela vai com o pai aonde o pai determinar. Você não vai e pronto. Ou você vai e pronto. Você não vai com fulano, você vai comigo. Ir com o pai onde ele determinar. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. As crianças, elas são guiadas pelos pais. Sim ou não? As crianças, elas vão aonde os pais determinam. Isso quer dizer escola, isso quer dizer lugares, amigos, clubes, aonde o pai determinar, ela vai. E como filhos de Deus, nós precisamos ter esse coração de ir somente aonde o nosso pai mandar. Muitas vezes você vai aonde você quer. Você argumenta, bate o pé e vai aonde Deus não mandou você ir. É verdade ou não é? As crianças vão crescendo. Aí chega, né, eu estou relutando em falar em adolescência, mas infelizmente é coisa natural, né? A Bíblia não me mostra adolescentes. A Bíblia me mostra criança, ou já é homem, já até é responsável pelas suas atitudes. Mas dentro do nosso contexto, principalmente de Brasil, a pedagogia nos diz que tem essas fases, né? Criança, adolescência, enfim, e jovem, e depois virar homem. Mas eu entendo que ou é criança, porque não tem responsabilidade ainda de assumir algumas coisas, ele é criança até a hora que ele tiver a responsabilidade de assumir coisas. Mas nós entendemos que a criança, os nossos filhos começam a crescer. E eles começam a querer determinadas coisas. Quem tem filho aqui já sabe, um pouco maior, já passou da fase de criança, você sabe disso. Aí você fala, não, eu não quero que você vá. Eles se contentam com essa resposta, sim? Não. Mas todo mundo vai. Por que eu não posso ir? Não vai ter nada de errado lá. Já passaram por isso? Só eu não posso? Será que só eu não posso? Só eu tenho um pai quadrado assim? Ou uma mãe retangular? Né? Porque só o pai é quadrado. Vamos falar da mãe também. Tem muito crente assim. Deus já falou com você, o Espírito Santo já falou com você, esse não é lugar para você. Mas não tem problema. Não tem importância. Eu não vou deixar me contaminar. Quando os pais falam que não é para ir, muitas vezes não é que o pai não confia no filho, é pelas circunstâncias que rodeiam ele. E Deus conhece você. Então você tem que entender, a primeira atitude que Deus quer de você é que você vá aonde o pai determinar. Segunda atitude que nós devemos ter é vestir a roupa que não escolhe. Não se importar com isso. Quando é criança, nós colocamos a roupa, principalmente a mãe. A mãe coloca a roupa no filho que ela quer. Quando os filhos começam a crescer, quem coloca a roupa e quem escolhe? A mãe e o pai, né? Não, escolhe não. Se escolher, vai briga. Ou vai com aquele bico assim para a igreja. Né? Porque não foi com a vontade dele. Mas uma criança, a mãe coloca, a mãe determina a roupa. Que roupa você tem vestido? Qual roupa você acha que Deus quer vestir os seus filhos? Santidade. Vestes fala de santidade. Muitos crentes estão com as roupas que ele determinou, impuras, manchadas,
E Deus quer falar para você: coloque as vestes que eu te dou. Vestes puras, vestes limpas, brancas. Porque são com essas que você vai subir e vai ter acesso ao reino dos céus. Não é outro tipo de roupa. Santidade. Outra atitude que nós devemos ter como criança é chorar sem vergonha. Não camufla as suas emoções. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram. Deus não está falando só para as crianças. Mas eu devo ser assim. Sensível. Às vezes até demais, né? As crianças às vezes é sensível demais. Nós estamos lutando. Eu falei bastante do Caleb, eu vou aproveitar o Josué dessa vez, né? Porque o Josué não está lá. Josué, para de chorar. Tudo você chora. Mas eu quero dizer que essa sensibilidade dele é importante também quando ele está na presença de Deus. A gente começa a fazer um culto doméstico, ele já está chorando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa? Ele já está chorando. Nós vamos crescendo, nós vamos tomando tanta bordoada da vida, e a gente vai para a presença de Deus e não consegue soltar uma lágrima de amor, de paixão pelo Senhor, cantando coisas lindas como nós cantamos, exaltando o nome dEle. Você não derrama uma lágrima. Insensível. Insensíveis. E Deus está dizendo para mim e para você: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui não é para chorar toda hora igual criança, fazer birra, espernear, não é isso. Mas chorar na presença do Senhor. Ser sensível ao mover do Espírito Santo que está no ambiente. Se lançar nesse ambiente. Ter o coração quebrantado e contrito. O salmista Davi, o grande salmista, ele diz bem: um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, mas um coração duro e orgulhoso Deus resiste. Nós precisamos aprender a ter essas atitudes de criança. Chorar sem vergonha. Não, mas se eu começar a chorar aqui, pastor, chegar a soluçar, o que os outros vão pensar de mim? As crianças não têm esse sentimento, tem? Não tem vergonha. O pai e a mãe ficam com vergonha quando ela está chorando. Às vezes no supermercado, não é? Às vezes na célula, às vezes na igreja, você chama a atenção do seu filho, a primeira coisa que ela faz é aquela nota mais grave que ela atinge quando chora. Aí quem que fica com vergonha? O pai e a mãe. Ela não está com vergonha. Fica quieta, menina, está me passando vergonha. Aí que ela chora mais ainda. Porque ela não tem sentimento. Não tem sentimento, ela não está preocupada com os outros. E você, marmanjão, fica preocupado com os outros. Quando Deus está na casa, você tem que chorar na presença dEle. Você tem que se quebrantar. Tem que abrir o seu coração. Isso é muito racional. Principalmente os homens. Racional demais. Nós precisamos ter esse sentimento, essa pureza, esse coração sensível da criança. Quantos estão entendendo? Outra atitude: correr sempre para perto do pai quando está passando por apuros ou está com medo de alguma situação. Irmãos, quando a criança tem um medo, qual é o lugar seguro dela? Irmão, se vier um cachorro pitbull daqueles grandes, ou Rottweiler, em cima dela, ela corre para quem? Ela corre para quem, irmão? Os pais. Se é o pai que está mais perto, é o pai. Se é a mãe, é a mãe. E o que o pai e a mãe nessa hora faz? Super-homem, pega e sai voando. Pega a criança e sai voando. Mas ela acha que nós vamos fazer isso. Ou que nós vamos falar, tem superpoderes de parar aquele cachorro, ou meter o pé naquele cachorro. Irmão, nós pega e sai correndo também. Eu, pelo menos, eu não quero enfrentar um tipo de cachorro desse. Mas ela confia no pai e na mãe. Lá vai eu de novo, vou ter que falar. Ele não está aqui, não tem problema. Vai demorar para ele assistir esse. O Josué, acho que ele foi traumatizado com o cachorro. Eu não sei quando uma moça cuidava dele. Ele deve ter tido algum trauma, não é possível. Porque ele tem medo de cachorro. É desde o pequeno, do grande, de todos, né? E a gente está tentando fazer que ele vencer o medo, enfrentar o medo. Quando vem um cachorro, fala, fica firme, filho. Vai andando, porque se você correr, ele vai vir atrás, porque ele acha que está brincando e ele vai pular em você.
Então ele fica tremendo, mas ele vai. Ele fica pertinho, fica olhando assim, ó. Fica assim, ó. Ó. Então nós estamos ensinando a vencer. Mas a primeira coisa quando vem um cachorro, se não tiver a gente, quando está na rua com o Caleb, ele vai para cima do Caleb. Mas se tiver alguém maior, ele vem para mim ou para Renata. Ele encosta na gente. Sem medo. Porque sabe que no pai e com a mãe ele vai estar seguro. Ninguém pode falar isso para as crianças, porque a gente vai correr também. Mas ele tem essa segurança. Aí quando eles crescem, eles começam a ver essa atitude em nós também. E aí que vem o problema todo. Mas enquanto ele tem esse coração de criança, ele vai, corre para perto do pai, sabendo que o pai e a mãe é a segurança deles. Salmo 144, 2. Eu leio para você, não precisa abrir. Diz assim: Ele é o meu aliado e minha fortaleza. Repete comigo, Ele aqui é Deus, amém? Ele é o meu aliado e a minha fortaleza, meu protetor, e eu junto dele me abrigo. Aleluia. O salmista dizendo isso para o Senhor. Ele é meu aliado, Ele é minha fortaleza. Quando eu estou junto de Deus, eu estou tranquilo. Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. Ele é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia. Quando a gente cresce, nós estamos enfrentando o problema. Primeiro a gente vai tentar resolver. A gente não corre para Deus. A gente não ora a Deus. A gente não se coloca no colo de Deus. Irmão, você precisa entender isso. O teu melhor lugar é na presença de Deus. Ele é o teu refúgio, corre para Ele. Em todo momento, corre para Ele. Outra atitude é reconhecer com sinceridade o erro e logo pedir perdão e ainda dizer: eu te amo. Isso aqui, adulto, é complicado. Já é difícil de ter isso aqui. É reconhecer com sinceridade o erro e logo pedir perdão e ainda dizer: eu te amo. Você reconhece teu erro rápido, não reconhece? Principalmente quando é marido e mulher. Quando está tendo um problema, você é o primeiro a falar: não, você me perdoa, minha esposa, porque eu errei. Quantos maridos cabeção tem aqui? Não precisa levantar a mão. Aqueles que emburram, ficam uma semana sem conversar. Fica bicudo. Achando que isso é a melhor coisa que ele está fazendo. Você vai me perdoar, mas isso é ignorância da sua parte. Muda o seu coração hoje. Faça como criança. Reconhece o teu erro logo. Mulher rixosa, reconhece o teu erro. Vai para o colo do pai. Pede perdão para Deus e depois reconhece o teu erro. Pede perdão para o seu cônjuge. Irmãos, isso eu tenho vivido em casa, isso eu posso falar com toda certeza. Os 2 filhos meus. É lógico que vai crescendo, demora mais para reconhecer o erro. Mas reconhece. Era mais rápido. O Josué deu problema. Fui buscar os meus 2 filhos ontem. Eu preciso falar tudo hoje, porque hoje fala como criança, como filho, meu filho. Então eu preciso falar. Aleluia. Você é uma bênção na minha vida. E aí, eu vim embora para a igreja para o pré-encontro, esqueci o Caleb lá. Ele tinha que fazer o pré-encontro, ele vai no encontro. E ele também esqueceu. Aí eu estava aqui, faltava 15 para as 2 na oração. Eu corri lá. Falei: preciso buscar o Caleb. E fui, e o Josué já veio emburrado. Com a sacolinha de brinquedo dele. Eu falei: cadê o Caleb? Cadê o Josué, Caleb? Ele não quer vir, porque ele falou que não vai ficar uma hora sozinho na igreja, sem fazer nada. Eu falei: oh meu Deus do céu. Anda logo, menino. Tá de brincadeira, a gente faz tudo. Aí eu comecei a despejar. E aí eu fui livre de um acidente. Quase que eu peguei uma moto. É sério? Quase. Eu falei: ô Senhor, muito obrigado. Deixa eu abaixar minha bola aqui. Obrigado pelo livramento desse primeiro acidente. E eu vim falando com ele. Depois do acidente, depois do quase acidente, eu parei. Só falei mais um pouquinho. Falei: a gente faz tudo para os filhos. Tudo e mais um pouco. E parece que não pode vir com o pai uma hora.
Aí o Caleb falou, eu não estou reclamando de nada. Eu falei, eu não estou falando de você. Eu estou falando lá atrás. E o branquinho, nada, firme. Aí acabou o pré-encontro. Vamos pular essa parte para não expor aqui. Foi tão bom ontem à noite, a nossa noite de namorados. Não vamos estragar essa parte. A hora que eu estava ali para ir, né, fui levar os meninos no basquete, que eles tinham um jogo, e eu também fui jogar, porque eu sou menino, com eles. Aí vem o Josué atrás de mim. Pai, quero te pedir perdão daquilo que eu falei, da minha atitude. Eu falei, tá perdoado. Porque o pai é meio durão, né? Você é a mãe, ai. Mas pai é complicado um pouco. Tá perdoado. Fiz assim, fomos embora. Aí de noite, já tinha cobri ele, pus a coberta debaixo dos pés dele, tudo certinho. Aí ele levanta. Bate no nosso quarto. Atrapalhou o momento, mas tudo bem. Era dia dos namorados, mas ele não sabia disso, né? Ah, mas é hoje, pastor. Não, para nós foi ontem. Então, glória a Deus. Aí vai, abre a porta. Abre você, não abre você, meu Deus. Vai, abre um aí. Eu queria pedir perdão do que eu fiz. Falei, isso é hora, menina. Dorme amanhã, você conversa comigo. Mas eles são rápidos em pedir perdão, irmãos. Pelo menos os meus filhos. Graças a Deus, a gente tem ensinado isso. Como eu disse, o Caleb demora um pouquinho mais. Eu não lembro qual foi as circunstâncias que eu discuti, eu falei com ele. Aí passou um tempo, eu vim para a igreja trabalhar. Daqui a pouco o meu celular, mas eu demorei para ver, ele mandou uma dedicação assim, né? Falando. Quero te pedir perdão porque eu reconheci, tal. Então eu dou graças a Deus que os filhos fazem isso. As crianças têm esse coração. Agora você, quando você briga com a sua esposa ou com alguém, você é rápido a reconhecer o erro para pedir perdão e ainda falar assim, esposa, eu te amo. Ah, eu esqueci de falar isso, porque os nossos filhos, eles estão falando isso. Além de pedir perdão, eles falam, eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Isso é um coração puro. Quando a gente dá uma coça, um amor cumprido, ou de vara ou de cinta, não passa muito tempo. Além de vir doce, eles vêm dizendo que ama. Agora você tem essa capacidade, meu irmão? Você tem essa capacidade de reconhecer o erro, pedir perdão e ainda falar para sua esposa, para o seu esposo logo em seguida, ou momentos, ou minutos depois dizer, olhar no olho e falar, eu te amo? Não tem, né? Por que não tem? Porque você é contaminado com essa raiva, com esse ressentimento. Mas Deus quer operar um milagre nessa manhã. Trocar esse coração duro, manchado, contaminado e encher desse amor puro, esse coração puro, para termos relacionamentos saudáveis e principalmente diante do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Ou seja, eu tenho que ser assim, como uma criança. Quantos estão entendendo? Deus está falando que você tem que ser assim, mas eu não sou criança. Mas Deus pode fazer o teu coração de criança. Você pode ter essa pureza no seu coração. Quantos pode falar amém? Fala, eu quero isso, Senhor. Outro, pedir perdão para o amigo que o ofendeu e recuperar a amizade em 5 minutos. Não ser vingativos. Quem tem essa capacidade? O adulto tem essa capacidade? Não, mas a criança tem. Irmãos, a criança, elas estão brincando aqui. Vamos pôr 2 meninas que ficam mais bonitas. De boneca. Aí a menina, a amiguinha, pegou a boneca da outra. O que a outra faz? Vai naquele cabelo comprido que a menina tem. Chacoalha assim. E aí aquela briga. Quebrou o pau entre as 2 crianças. Não dá 5 minutos. Não dá 5 minutos. Se der 5 minutos, o que elas estão fazendo? Daqui a pouco elas estão brincando de novo como se nada tivesse acontecido. Sabe quem fica com raiva quando isso acontece? O pai da menina que foi puxado o cabelo. Aí chama a menina de lá e fala assim, quando ela fizer isso, você puxa o dela. Não deixa ela fazer isso. Olha a diferença de um coração de adulto e um coração de uma criança. O pai fica com raiva.
fala, você não vai brincar mais com aquele fulano, porque ele bate em você toda vez. Eu não vou ficar vendo filho meu apanhar. Irmãos, eu lembro que na escola, né, minha esposa, como ela era mulher, ela queria mostrar o lado forte dela. Josué, se alguém bater em você, você empurra. E eu falava, filho, se defende, assim. Se defende, meu filho. Aí eu comecei a falar para ele, se alguém, né, porque criança tem aquele negócio de ficar agarrando, né? E eu não queria que agarrasse meus filhos, a minha esposa também não, e eu não concordo com isso. Né? Fica agarrando, não quero que agarre ele. Eu falei, então na escola não quero ninguém te agarrando. Então você tem o direito de se defender. Falou, não quero, empurra, não bate, não precisa bater, mas empurra. Porque a gente, como adulto, a gente tem a mente já, né, que passou por várias coisas, ou entende algumas coisas, mas a criança não tem isso. Sabe, nós precisamos ter esse coração. De um irmão me ofender, mas não demorar 5 minutos pedir perdão. Quantas vezes você, marido e esposa, vocês brigaram e ficou dias sem se acertar? Quantas? Quanto? Fala para mim. Eu te pergunto, você como cristão, você está certo? Pastor, mas ela precisa aprender. Ela precisa aprender. É aí que está o problema. Enquanto você se defende, Deus cruza o braço e deixa acontecer. Mas quando você ora e pede perdão, Deus entra nesse casamento e restaura. Mas você é muito emburradinho. Você acha que está fazendo direito. Ah, mas eu fui machucado. Quem aqui não foi machucado, irmãos? Quem aqui não foi ferido? Mas Deus te dá a capacidade de ser como criança. E Ele diz, não vai entrar no reino dos céus quem não acessar o meu reino como criança. Nós precisamos ter esse coração rápido em perdoar, rápido em restaurar relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21 diz assim, amados, jamais procurar vingar-vos a vós mesmos. Irmãos, o adulto ele é vingativo. Se você saiu da fase de criança, você é vingativo. Uma criança não tem vingança no coração. Eu até preparei uma vez um estudo sobre vingança, mas acho que não era o tempo. Mas até esse tempo para trás aí tinha um seriado que era baseado em vingança. E muitos adolescentes estavam vendo esse seriado. Eu nem sei o nome. Na época eu até anotei isso. É um seriado americano. Onde a história toda, o seriado todo gira em torno de vingança. A pessoa guarda aquilo no coração para que em um momento oportuno ela possa se vingar. Agora a palavra de Deus está dizendo, amados, jamais procurei vingar-vos a vós mesmos. Como cristão você não pode se vingar. Como irmãos em Cristo nós não podemos vingar um dos outros. Nós temos que perdoar uns aos outros. Irmãos, isso aqui não é possível se você não abrir o teu coração para que o Espírito Santo mude o seu interior. Não é possível. Escuta o que eu estou dizendo, não é possível. Senão você vai ser vingativo. Você não vai perdoar as pessoas. E eu quero dizer para você que esse texto é muito forte. Jesus está dizendo o seguinte, em verdade eu vos asseguro, ou com toda certeza vos asseguro, quem não se tornar como criança. Então uma ordem de Jesus, nós temos que ficar atento a isso. Eu preciso mudar isso aqui, eu preciso de pureza no meu coração. Não terá acesso ao meu reino. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, mas entregarei a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença ao mal com o bem. A criança é assim. O adulto não é. E se você alimenta esse espírito de vingança, mesmo que não consciente, eu quero dizer para você que você está um pouco mais longe de acessar o reino de Deus. Um cristão não pode ter esse sentimento. Nós precisamos ter esse sentimento como criança. Outro é viver cada dia sem se preocupar com amanhã. Qual é o mal desse século? Qual é a enfermidade desse século? Ansiedade, estresse.
doenças psicossomáticas, posso dizer assim, doutor? Irmãos, vou falar do José. O José não está preocupado se vai ter almoço daqui a pouco. O José não está preocupado se no final do mês vai ter dinheiro. Ele nem está preocupado se ele vai precisar comprar roupa de frio porque o frio está chegando. Não, mas a gente vai viver assim como criança, vai deixar as coisas acontecer, Deus vai me investir. Não entenda mal, não seja agressivo comigo. Eu estou falando da tua ansiedade. Você tem que ter roupas, você tem que ter a marca, você tem que ter aquilo, você tem que ter isso, você tem que ter o melhor. Você é orgulhoso para ter as coisas e por isso você fica ansioso. Mas eu quero confessar uma coisa aqui para vocês, que eu confessei a alguns discipulados. As crianças são contaminadas muitas vezes com os pais. Meus filhos precisavam de tênis e eu fui comprar os tênis para eles, jogar basquete, enfim, outros para sair. Não lembro qual era agora a marca, ou qual era o objetivo do tênis, se era para o basquete ou se era para sair. E no momento que eu estava comprando o tênis, eu, ao mesmo tempo, não queria gastar muito, mas eu queria comprar um tênis de marca. Ele gostou, inclusive o Josué, porque né, de criança, pé menor, tem várias marcas que não é as marcas conhecidas, né? Tem outros tipos de marca. E aí ele foi, né, gostou de um outro, eu falei, mas você não quer esse? Que era de marca. Aí Deus falou comigo, tá vendo quem está errado? Você está vendo que onde está o problema? O problema está em você, pai. Eu falei, não escolhe esse não, filho. Qual a diferença? Ainda mais nessa idade, o pé cresce, parece bambu. Nem estragou, tem que dar para os outros, porque vai crescer e não vai acabar com aquele tênis. Deus falou, mas você quer comprar um de marca para os outros ver? Contaminando a criança. Eles não estão preocupados com isso. Porque eu tive o trauma do Tony Marcel, lembra? Quem lembra? Talvez foi por isso. Quem lembra do Tony Marcel? Não vou contar de novo. Quem não sabe, pergunta para os irmãos. Ele te conta, porque é meio traumático isso. Eu não joguei com aquele tênis. Eu joguei com tênis emprestado de um amigo, cano baixo, mas não joguei que minha mãe tinha comprado o Tony Marcel verde para mim. Verde ainda. Misericórdia. Verde já é um negócio complicado. No Palmeiras é terrível. Terrível. Então a gente é contaminado por isso. Porque na época os meus amigos tinham tênis de marca. Mas a criança não tem preocupação com isso. Ela não anda ansiosa. O que ela vai comer amanhã? Quando vai crescendo, vai começando a pedir as comidas. Ah, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Mas quando é criança, ela come. As nossas crianças comiam coisas que hoje não comem mais. Não é interessante isso? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus diz assim para nós, na sua palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazeis conhecidas diante de Deus as vossas petições, através de súplicas, orações, com ações de graça. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Por que você está ansioso? Por quê? Não, pastor, mas a ansiedade faz parte da vida. Pode até ter momentos, mas viver ansioso não. Se você quiser, Deus te dá esse coração hoje de criança. Confia nele, porque tudo mais ele fará por você. Busca o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É deitar e dormir, outra atitude, tendo a certeza que ao acordar, o Pai vai estar lá. Aprender a descansar em Deus. Quantas pessoas têm insônia? Quantas pessoas não conseguem dormir? Quantas pessoas têm um sono atribulado? Eu te pergunto, as crianças têm sono atribulado? Tem até aquela expressão, dormir como uma? Tem essa expressão porque é verdade. Dormir como uma criança. Quantos quer começar a dormir como criança? Quando você está com sono perturbado, mas eu quero dizer para você que você vai. Porque o Salmo 4, versículo 8 diz: logo deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Confiança, descanso nele.
Eu sei que eu acordar, assim que eu acordar, a misericórdia dele vai se renovar na minha vida. E se eu não acordar vivo fisicamente, eu estarei eternamente com ele. Essa é a confiança que eu tenho que ter. Confiança que o dia de amanhã eu vou contar com o meu Deus, que é o meu Pai, que vai me ajudar a vencer o dia. É amar sem interesse, amor incorruptível. Irmãos, quanto mais a gente cresce, mais o nosso amor vai tendo corrupção, vai se corrompendo, vai entrando interesse segundo as intenções. Mas uma criança ama sem interesse. Ama sem interesse. Escuta o que eu estou dizendo para você. Nós temos vivido isso em casa. Ama sem interesse. Agora, você ama a Deus sem interesse? Se você passasse por uma prova igual a Jó, que ele perdeu tudo, menos a esposa, que também foi uma bênção, que mandou amaldiçoar Deus e morrer, né? Mas ficou, glória a Deus, porque ainda devo para construir outra família ainda. Você continuaria amando a Deus? Será? Nós estávamos compartilhando com minha esposa algumas lições que Deus nos deu do livro de Jó. Mas eu comecei a ler o Jó, eu comecei a falar, Deus, eu quero acabar logo Jó, eu vou pular. Eu estou ficando com raiva desses amigos de Jó. Eu estou ficando com raiva. Eles estão falando muita coisa que não é verdade. Ou melhor, era princípio bíblico, sim, eram alguns princípios, mas eles estavam acusando Jó demais da conta. Eles não estavam entendendo o sofrimento de Jó. Veio de ajudar e estar junto naquele momento, eles estavam psicologicamente acabando com Jó. E Jó manteve-se firme ali. Por mais que Deus teve que mudar alguma coisa em Jó, mas Jó não blasfemou contra Deus. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso ter um amor incorruptível. Estou terminando. E não ter identidade própria. Estou terminando a primeira página. Tem só 3, mas está tranquilo, nós vamos seguindo aí. Não sei nem se vai dar para terminar, porque nós temos ceia, não tem problema. Se não der, a gente termina domingo que vem. Não, domingo que vem é outra. Depois termina. Não, dá tempo de terminar. Vamos lá, em nome de Jesus. É não ter identidade própria. Amém. Nenhuma mulher falou amém. Só você está jogando verde. Eu falei amém, mas já estava no meu coração isso. Está vendo? O amor incorruptível, sem interesses. É esse. Nós acabamos de dar um exemplo aqui agora. Não tem interesse, é porque ela me ama, ela quer comer fora. Aleluia. Lavar a louça, que essa água gelada é uma bênção. A não sei quem tem água quente em casa, né, mãe? Vamos voltar para a palavra, por favor. É não ter, ser como criança, é não ter identidade própria. E ter a maior alegria quando escuta, você é a cara do Pai. Quando olhar para você, você possa resplandecer Jesus. Será que é assim a sua vida? Fala assim, esse não precisa nem falar de quem que é filho. Será que o pessoal do mundo pode olhar para você e falar, tem certeza que você é crente? Dá para ver na tua cara, nas tuas atitudes, no seu palavreado. Será que você é a cara do Papai do Céu? Será? Ou você, quando está lá no mundo, você é igual aos outros? Você não faz diferença nenhuma. Aí começa a falar o fulano, mas eu não sei quem é. O filho do fulano. Eu sei quem é. Será que você resplandece? Será que você transparece Jesus? Será que você tem brilhado? Jesus tem brilhado através de você? Será que você é a cara do Pai? E por último, que eu quero discorrer um pouco mais, é ser totalmente dependente do Pai. Porque isso é seguro. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos ler. Não se estribe no seu próprio entendimento. Mas eu quero ler os 2 versículos. Abre aí, fazendo um favor, rapidinho. Se você não abrir, o Eric põe lá para mim. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6.
Provérbios 3, 5 e 6 assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, uma criança, ela é totalmente dependente dos pais. Quando é bebê, então, nem se fala. Você precisa identificar se ela está com frio ou com fome. Você precisa alimentar, você precisa cobrir. Na verdade, até hoje isso acontece, né? Minha esposa acorda várias vezes à noite para cobrir, mas eu não sei como é que eles têm a capacidade de, no frio, se descobrir. Né? Adulto já fica ali, mas a criança não. Então os pais vão lá cobrir. São dependentes dos pais. E se tem uma coisa que Deus detesta nos filhos dele, é quando você começa a ficar crescidinho, narizinho empinado, e começa a confiar nas tuas habilidades, na tua inteligência, no teu dinheiro e na tua capacidade. Aí eu vou dizer para você, começa a tua ruína. Quando você começa a ficar independente de Deus, esse é o grande começo da tua ruína. Deus capacitou o homem com o poder de resolver problemas. Amém? Deus capacitou o homem com decisão, com poder de decisão, com a capacidade mental de resolver problemas, dando criatividade, dando inteligência, sabedoria. Colocou no homem o poder, mas não para você ser dono do seu nariz. Você vai me perdoar, mas não é para isso. Não era para você confiar ou apoiar na sua capacidade humana, mas sim reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Você precisa confiar no amor de Deus, como os filhos confiam no amor do pai. Você precisa confiar no poder de Deus, como os filhos confiam que nós parece que os pais têm um poder sobrenatural. Você precisa confiar na fidelidade do pai, como os filhos confiam na fidelidade dos seus pais terrenos. Você precisa entender que Deus é justo, como nossos filhos entendem que nós somos justos. Pelo menos você deveria ser com os seus filhos. Não dá mais para um do que para o outro. Tem uma frase que diz assim: grandes não são aqueles que acreditam poder fazer tudo sozinhos, mas sim aqueles que não se envergonham de admitir a dependência de Deus. Tem gente que quer ser independente de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você: nem força você tem para viver, para acordar vivo. E tem gente querendo ser dono do seu próprio nariz. Isso que é complicado. É por isso que eu falo que eu não posso ser Deus. Porque a hora que eu estivesse vendo uma pessoa querendo mandar no seu próprio nariz, a hora que ele abrisse os olhos, eu ia deixar ele sem fôlego pelo menos 1 minuto. Não, sou Deus, eu só estou te lembrando que você só vai respirar agora. Pode respirar, porque a minha misericórdia se renovou na sua vida. Graças a Deus que eu não sou Deus, então vocês estão melhor. Mas você faz isso toda manhã, acorda: Deus, obrigado por viver mais um dia. Será que você entende isso? A fase mais difícil de uma criança é quando ela vai crescendo e ela começa agora a ter percepções das coisas do mundo. Começa a luta entre a dependência dos pais e a independência. Acham que não precisam mais dos conselhos dos pais e começam então a decidir tudo sozinhos. Começam a fazer coisas escondidas sozinhos. E infelizmente, esse é o problema de muitos crentes. É exatamente isso que muitos crentes estão fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você: a independência é ingratidão. A dependência de Deus é você reconhecer que tudo vem dele, é para a glória dele. Eu quero que você abra um texto comigo que é muito forte, que fala sobre tudo isso que eu estou dizendo. Deuteronômio capítulo 8. Abra sua Bíblia, fazendo um favor, bem rápido. Ou acompanhe lá. A minha versão é diferente, mas não tem problema. Você está pondo NVI aí, né? Deuteronômio capítulo 8. Versículos 12 a 20. Eu quero que você acompanhe comigo esses versículos. Diz assim: Yahvé, o Senhor, ordenou-me então: levanta-te, desce sem demora. Perdão, estou
vendo que não está batendo? Estava no 9, perdão, é 8. De 12 a 20. Diz assim: não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número de tuas ovelhas, tendo aumentado e também se multiplicado tua prata e o teu ouro e tudo o que tiveres, que o teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com o maná que teus antepassados não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor para ti no futuro. Portanto, não digas no teu íntimo, vou repetir esse versículo, portanto, não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Mas antes te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque é Ele que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires e prestares culto a eles, asseguro-te que hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não ter desobedecido a voz do Eterno, o vosso Deus. Irmãos, é uma palavra muito suave, doce, mas ao mesmo tempo muito dura de Deus. E hoje eu vejo daqui de cima muitas pessoas que Deus tirou você do Egito, do mundo das drogas, da prostituição, do adultério, uma vida fútil, te libertou da escravidão de Satanás. Muitos, eu entendo como veio para a igreja, qual era a tua condição financeira, o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Mas é tão ruim ver a ingratidão do povo, irmãos. Como pastor, eu fico assim, decepcionado. A ingratidão quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, começam a estar bem, ou está bem o casamento, e eles começam a virar as costas para Deus. Aí você fala: mas eu não vou adorar outro Deus. Você que pensa, você está adorando o Deus Mamon, principal dos crentes, Deus Mamon. A riqueza, o dinheiro é o teu Deus. Você começa a ter casas melhores, dinheiro, condições, carros. Ou você foi abençoado na sua casa, seu casamento hoje está uma bênção. Você começa a se esquecer de Deus. Você não começa mais a ser aquele crente firme que vinha na reunião de oração de segunda-feira. Não falta de célula, não falta de culto por nada. Pode estar frio, pode estar calor, mas aí quando as coisas dão uma melhorada, você é ingrato e vira as costas para Deus. Uma criança não faz isso com seus pais. Quem faz isso é um adolescente ou um jovem que pode ser ingrato com os pais, que ele começa a ter amizades e vira as costas para o pai e vai viver a vida dele no mundo. Mas uma criança não faz isso. Uma criança sabe que o lugar seguro dela é com os pais, que o amor dela é para os pais e os pais amam ela. E Deus está alertando na sua palavra: não digas no teu íntimo: a minha força, o meu poder e o poder do meu braço que conquistaram esses bens e riquezas. Quer dizer para você que não é você, mas é o Senhor te abençoando. É Ele que te dá saúde, Ele te dá capacidade, Ele te sustenta. Cuidado com o teu coração de adolescente rebelde. Quantos cristãos estão rebeldes contra o Senhor, ingratos? Ah, pastor, mas a minha vida está tranquila, eu não preciso buscar tanto a Deus. É exatamente porque buscava a Deus, porque você tinha interesses, sem um coração puro de criança. Independência é ingratidão contra Deus. Isso é prejudicial para você. Quando eu decido ser independente, presta atenção nessa frase.
Escrevi assim: quando eu decido ser independente de Deus, a responsabilidade dos meus atos são minhas. Mas quando eu decido ser totalmente dependente de Deus, a responsabilidade dos meus atos é de Deus, porque Ele me direcionou. Eu tomei a decisão baseada no que Ele falou, e Deus é fiel para cumprir a sua palavra, para sustentar aquilo que Ele me falou. Eu preciso ter esse coração de criança. Você não é mais que Paulo, você não é mais que Jesus. E Jesus diz em João 15, versículo 5: pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Perdão, Jesus disse isso para nós, para os discípulos: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E em João 5,30 que Jesus diz assim: por mim mesmo eu não posso fazer nada, mas eu faço tudo o que o meu Pai manda. Jesus foi totalmente dependente do Pai aqui na terra. Não queira você ser dono do seu nariz. Seja como criança. Jesus dependia totalmente do Pai. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Irmão, sem Deus você não passa de um vaso de barro sem valor. Mas com Deus nós somos um vaso de barro valioso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele falou: eu vivo para a glória dele, eu quero viver por ele, para ele. Eu não quero ter vida própria. Vocês lembram quando Paulo falava: olha, o Espírito Santo me impediu de ir para lá, o Espírito Santo me enviou para lá. Ele era dirigido, totalmente dependente. Agradamos a Deus quando colocamos a nossa confiança totalmente nele. Salmo 147, versículo 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Eu vou falar de novo, de repente você não entendeu, para você falar amém, glória a Deus. Salmo 147, 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e daqueles que depositam sua esperança em seu amor leal e perene. Como criança. E eu quero terminar, agora é sério, vou terminar usando o exemplo de Joás. Joás, ele era um menino de 7 anos quando começou a reinar na tribo de Judá. Mas quando seu pai morreu, a sua avó materna, Atalia ou Atália, matou todos os herdeiros do trono. Olha que mulher possessa. A avó materna, como o filho dela tinha morrido, para herdar o trono, quem herda o trono imediato é os filhos. Ela matou todos os herdeiros, todos, menos um, que a tia Jeozeba, deixa eu ver se é esse nome mesmo, que eu anotei a caneta aqui. Jeozeba foi e raptou Joás, bebezinho, salvou ele dessa matança, porque ele era um herdeiro do rei. Joás escondeu dentro do templo, e o seu marido era o sacerdote Jeoiada. E nesse tempo todo ele foi preparando os anciões de Judá para colocar Joás como rei. Com 7 anos, Joás começou a reinar. 7 anos. Como é que uma criança de 7 anos pode ser rei? Através de quem? Através do seu tutor, Jeoiada, o sacerdote. E segundo a Reis capítulo 2, capítulo 12, versículo 2 diz assim: enquanto viveu o sacerdote Jeoiada na vida de Joás, ele fez tudo que agradava a Deus. Eu não vou contar toda a história, que não é o objetivo, mas só quero citar esse exemplo. Enquanto Joás crescia, dependente de quem?
de Deus, mas na pessoa de quem? Jeoiada. Tudo ele fazia como Jeoiada mandava. E agradava o coração de Deus. E ele prosperou no seu reinado. Mas a Bíblia diz, quando Jeoiada morreu, agora, em vez dele continuar sendo dependente de Deus, ele começou a ter amizades com outros reis. E começou a dar ouvidos a outras pessoas. Não tem outro jeito a não ser acabar o seu reinado através de uma morte, né? Ele foi assassinado por outros. Mas enquanto ele foi dependente, Deus o abençoou. Ele agradava o coração de Deus. Mas no momento que ele deixou, ou melhor, Jeoiada morreu, ele não quis mais ser dependente de Deus. E por isso ele morreu. Irmãos, é muito sério. Eu quero concluir dizendo: aqueles que não acessar o reino de Deus como criança, não vai entrar no reino de Deus. Deus deseja que possamos ser dependentes dele, não por carência afetiva, mas sim para o nosso próprio bem. Você acha que Deus quer que você fique dependente dele porque ele é carente, certo? Porque senão ele chora lá no céu que você não depende dele. Então ele quer todo mundo dependendo dele, é isso? Não. Ele quer que você dependa dele, porque ele te ama. Ele quer te levar a cumprir o teu propósito. Irmãos, por que você faz de tudo para os seus filhos? Por quê? Quando você é filho, você pegava aquele bife melhor e não queria saber de ninguém. Agora, quando você é pai, você já muda aqui dentro. Você quer o melhor para o seu filho, você não vai comer o melhor. Ainda mais se estiver cheio de gordura, a gente sabe que eles não comem. O que a gente vai ter que deixar? O melhor para eles. Eu preciso entender isso, que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Mas você precisa depender dele, você precisa obedecer a ele. Amém? Decida hoje ser totalmente dependente dele. Fica de pé em nome de Jesus. Põe a mesa para mim. Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Eu quero ler de novo Provérbios capítulo 3. Versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor. Repete comigo: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor é perceber, é considerar. Essa palavra no original aqui, reconhecer, essa palavra significa perceber. Considere o Senhor, que Ele tem dado o melhor para você. Deus tem realizado sonhos aqui de pessoas que eu sei. Deus tem aberto portas aqui para você, que da onde Deus tirou e qual é a tua condição hoje. Mas é muito triste ver pessoas ingratas. Se imagina para Deus, se para mim, que vocês não devem nada para mim, imagina Deus olhando os filhos que Ele tem abençoado, que Ele tem aberto portas, que Ele tem estabelecido, tem prosperado. Vê a tua ingratidão. Então eu espero que você entenda essa palavra, e que como criança você seja totalmente dependente do Senhor, dependente do amor, dos cuidados básicos, dependente da sua necessidade. As crianças precisam confiar em alguém que é mais poderoso que ela. O problema é que muitos crentes, sabe por que não confiam em Deus assim como criança? Porque você acha que você é melhor do que Deus. Não, pastor, acha? Não, as tuas atitudes mostram que o teu dinheiro é importante, que a tua capacidade mental é importante. O que você acha? Eu acho que é melhor assim. E começa a fazer julgamento, começa a argumentar contra Deus. Sabe, irmão, você não vai chegar a lugar nenhum. Presta atenção no que Jesus disse. Com toda certeza vos asseguro, se você não se tornar como criança, humilde, puro, você não terá acesso ao reino de Deus. Feche seus olhos. As crianças amam sem interesse. Se você não tem coragem de falar para Deus que você ama sem interesse, fala para Ele te dar esse coração. Fala: Deus, muda o meu coração nessa manhã.
Espírito Santo, muda o meu coração. Eu entendi essa palavra, mas talvez eu não consiga viver toda ela. Mas eu estou te pedindo, eu quero viver. Eu preciso viver isso. Eu quero ter um coração puro como o de criança. Sabe, as crianças necessitam de alguém que dê ouvidos aos cuidados dela. Seja como criança e peça perdão ao pai pelas suas atitudes egoístas, pela sua maneira de viver independente. Você precisa acessar o reino de Deus hoje como criança. Você precisa acessar o reino de Deus como criança. Chore, se possível for, na presença dele.